Boa noite, amados e amadas, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nesse tempo onde nós nos encontramos em isolamento, em mantendo tudo aquilo que precisa ser mantido nesse tempo, mesmo assim o Senhor não deixou de falar conosco e também o Senhor está conosco. E é no nosso dia a dia, é no meio das nossas adversidades, é no meio das lutas que enfrentamos que vamos vendo a mão e a ação do Senhor. E nessa manhã, quando eu tive meu tempo de oração, o Senhor foi muito claro comigo em uma palavra muito conhecida, aonde todos conhecem, até mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe dessa história. E o Senhor me mostrou como Ele usa o nosso dia a dia para que Ele possa mover em nós e através de nós as grandes maravilhas que Ele tem na nossa vida. E eu queria ler alguns versículos do livro de 1 Samuel, que está ali em 1 Samuel 16, 11, versículo 11, e o versículo 19, que diz assim: E perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentemos à mesa sem que ele venha. Versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. E também ali no capítulo de 1 Samuel 17, 15 e 20 nos diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o versículo 20 nos diz assim: No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Amém? Como nós podemos perceber, Davi, ele está aqui nesse momento, no seu dia a dia. O que você está fazendo hoje, que parece ser a coisa mais comum da sua vida? O que você está fazendo hoje que você, ao olhar, parece que é tudo tão normal, tudo tão natural? Davi, naquele momento, ele estava fazendo tudo naturalmente. O seu dia a dia estava natural, normal. Mas Davi estava cuidando das coisas do seu pai. Ele estava cuidando daquilo que pertencia ao pai dele. E ele se esmerava, ele caprichava, ele tinha ali prioridades para fazer. Davi tinha uma rotina, uma disciplina em sua vida. E ele podia fazer várias coisas. Mas ele tinha uma prioridade: cuidar das ovelhas do seu pai. Isso é muito interessante, porque muitas vezes na nossa vida nós nos perdemos nos afazeres e esquecemos das prioridades. Mas nós percebemos que Davi, ele não perdeu a prioridade, ele não perdeu o foco da onde estava aquilo que era mais importante na sua vida. E nós vemos que em meio a tudo isso, Deus usou ele para uma grande, extraordinária obra. Por que você está falando isso, pastora? Nós vemos que Davi aqui, ele estava atento. Ele estava ali com as suas prioridades, com as suas coisas, mas ele estava atento para ouvir também o que estava acontecendo. Por quê? Porque ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava ali prestando serviços ao rei Saul, indo lá, tocando para que ele fosse liberto. Mas em um dado momento, seu pai envia ele para levar alimento para os seus irmãos. E quando ele chega ali, ele vê algo acontecendo. Ele vê algo anormal acontecendo. Ele sabia que era um tempo de guerra, mas ele não sabia como aquilo estava acontecendo. E Davi, naquele momento, ele para escutar. Davi, naquele momento, ele percebe as circunstâncias. E Davi, naquele momento, ele fica atento.
Eu e você, nos nossos afazeres diários, nós temos que estar atentos. Nós temos que ter as nossas prioridades, mas nós temos que perceber as coisas que estão acontecendo. Ali no capítulo 17, versículo 23, nós podemos ver isso, que Davi, ele percebeu e escutou, porque a palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Davi falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Davi está ali conversando com seus irmãos, perguntando o que tudo aquilo estava acontecendo, mas ele percebeu que algo maior estava acontecendo, e ele escuta Golias falando. E ele percebeu que algo maior estava acontecendo. Naquele momento, ele faz o quê? Ele faz a pergunta certa. No momento em que eu e você escutamos as coisas, no momento que eu e você nos apercebemos de algumas coisas, eu e você temos que fazer e ter a pergunta certa. Sabe por quê? Ali no versículo 26, olha comigo aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi fez pergunta inteligente. Ele viu que aquele homem estava afrontando, ele viu as afrontas e naquele momento ele pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi, nesse momento, ele faz a pergunta certa. E quando ele faz a pergunta certa, alguns homens, ao verem isso, eles vão a Saul e falam: achamos um homem. Achamos um homem. Por quê? Porque o filisteu, ele pedia somente um homem. O filisteu falava assim, ó: tragam para mim um homem que guerreie comigo. E naquele momento, onde Davi está ali, escutando, fazendo a pergunta certa, as circunstâncias começam a mudar. Sabe por quê? Proteger o coração e a mente das circunstâncias. Homem com prioridades, não observa a circunstância, mas mantém o olho no foco. Davi, ele não se preocupou com a circunstância, ele não se preocupou com a luta, mas ele olhou para o foco. Era o Deus de Israel, o Deus vivo que estava sendo afrontado. Não era o exército judeu, mas era o Deus de Israel. Eu e você, diante de tudo que tem acontecido, quem tem sido afrontado é o nosso Deus. Nós temos que nos levantar, nós temos que nos posicionar e nós temos que declarar que o nosso Deus é poderoso em meio a toda luta, em meio a toda adversidade, em meio a tudo aquilo que eu e você venhamos a enfrentar. Sabe por quê? É Ele que nos traz esperança, é Ele que nos levanta, é Ele que vence a guerra para mim e para você, mas Ele espera que eu e você venhamos nos posicionar. Davi se posicionou. Davi assumiu responsabilidades naquele momento. Sabe por quê? Ali, ó, quando no versículo 30, Davi diz assim, ó: Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta. Davi tinha um olhar no foco. Ele estava afrontando o Deus vivo. Davi não mudou. O seu irmão estava ali o humilhando, o rejeitando, falando para ele o que ele estava fazendo ali, mas ele não olha para aquilo, ele olha para aquilo que está acontecendo no meio daquele povo. Ele olhou para aquilo que estava sendo dito e ele permaneceu. E ele teve um posicionamento, ele assumiu responsabilidades. Ele assumiu responsabilidades para ele. Eu e você, como cristão, nesse tempo temos que assumir responsabilidade. Eu e você temos que ter posicionamento. As coisas estão acontecendo tão sim, mas eu e você podemos levantar como uma geração que clama, uma geração que se posiciona, uma geração que fala aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas uma geração que não perde o foco do olhar no Senhor. Davi não perdeu esse foco. Sabe de uma coisa? Aqui no versículo 32,
diz assim: porém Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Davi, naquele momento, ele se posiciona diante do rei e ele fala assim: ninguém precisa ficar desanimado, ninguém precisa abater o seu coração, porque esse teu servo, humildade, ele teve uma humildade que o levou a guerrear a favor do seu povo, a guerrear a favor do seu Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Sabe por quê? A confiança de Davi não estava naquilo que ele podia, mas estava no Deus que andava com ele, no Deus que estava com a vida dele. E eu e você temos que ter essa certeza e essa convicção no nosso coração. Eu e você a cada dia temos que olhar para o Senhor e saber que mesmo diante das circunstâncias que eu e você estamos passando, Ele tem nos capacitado, Ele tem nos preparado para viver grandes lutas ainda pela nossa frente. Sabe por quê? Porque você está falando isso, pastora? Estou falando isso porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é o Deus que nos capacita no nosso dia a dia, para que quando eu e você enfrentarmos grandes lutas, grandes batalhas, eu e você venhamos já estar capacitados. Sabe por quê? Ali a partir do versículo 34 ao 37 nos diz assim: Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do teu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele não levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o Deus vivo. Davi sabia que ele tinha sido capacitado. Davi sabia que ele tinha sido capacitado para obras maiores. Ele sabia que no seu dia a dia, aquilo que lhe acontecia não era para acabar com ele, mas aquilo era uma preparação para que quando ele precisasse se levantar, ele estivesse capacitado. Na minha e na tua vida não é diferente. Esse tempo tem sido um tempo de capacitação. Esse tempo tem sido para que eu e você venhamos nos posicionar no Senhor, para que eu e você venhamos nos levantar. Sabe por quê? O Senhor tem escolhido eu e você no nosso dia a dia, lá no meio das ovelhas do nosso Pai, lá cuidando dos nossos afazeres diários. Deus tem olhado para mim e para você e tem nos escolhido, meu amado e minha amada. Deus tem olhado para mim e para você e esperado que eu e você venhamos olhar para o nosso dia a dia e ver que estamos sendo capacitados por Ele, porque Ele é o Deus que peleja por mim e por você. A única coisa que nós precisamos é lançar totalmente a nossa dependência nele, porque Ele está cuidando de mim e de você. Amém? E nós vemos aqui ainda que eu e você, mesmo diante disso, Davi, ele estava se colocando ali, mas Saul insistia. Saul insistia que tinha que ser do jeito dele. Saul, que não era um homem temente, Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel. Deus já havia tirado ele do trono. Quem era o ungido agora era Davi. E Davi, nesse momento, onde Saul insiste que tinha que ser do jeito dele, Davi sabe dizer não. Olha para o teu irmão do lado e fala para ele. Olha para a pessoa que está aí na tua casa. Muitas vezes eu e você vamos ter que dizer não. Muitas vezes eu e você vamos ter que dizer não para as boas coisas que aparentemente parecem boas para nós, mas não são. Sabe por quê? Porque Davi aqui, do versículo 38 ao 40, Saul coloca a armadura nele, em Davi. Saul coloca a armadura e fala assim: vai lutar com a minha armadura. Vai lá nessa peleja com as minhas armas. Vai do meu jeito. Mas Deus não estava levantando Saul naquele momento. Até então eles estavam temerosos, eles estavam se escondendo e não haviam tomado um posicionamento. Mas Davi, quando se posiciona, Saul ainda queria manobrar ele. E Davi se posiciona e diz não. Ali no versículo 40, olha o que diz, do 38 ao 40.
Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada com a sua armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Eu e você, nas mãos do Senhor, temos que ir com a arma que Ele tem nos dado. O Senhor tem dito para mim e para você se preparar, em buscar Ele, em estar na presença dEle, com jejum, com oração, com rendição. E Ele está pelejando a nossa causa, mas eu e você não podemos nos paralisar. Eu e você temos que enfrentar o problema, eu e você temos que enfrentar a adversidade, eu e você temos que confiar que o nosso Deus está pelejando por nós. Davi, ele confiou. Temos de saber discernir a capacitação que o Senhor tem nos dado. A capacitação que Ele tem nos dado é suficiente. Por isso Davi foi ali contra o filisteu com o seu estilingue, com o seu alforje, com as pedrinhas, com o seu embornar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem capacitado eu e você, é isso que Ele quer que eu e você venhamos a usar. Oração, palavra, presença dEle, é isso que Ele tem desejado da minha e da tua vida, meu amado e minha amada. É isso que Ele espera de mim e de você. Sabe por quê? É no meio da adversidade, é no meio dos gigantes que se levantam, é no meio das aflições que vêm, que eu e você vamos declarar ao Deus a quem nós servimos. Davi, nesse momento, ele enfrenta o filisteu, ele vai em direção ao filisteu e mais uma vez Davi é zombado. Mais uma vez Davi é rejeitado, mais uma vez Davi é humilhado, mas sabe, Davi sabia quem ele era. Eu e você precisamos saber quem somos. Sabe por quê? Naquele momento aonde Davi chega ali diante do filisteu, o filisteu olha para ele e diz assim, versículo 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou. Quando eu e você estamos debaixo da bênção do Senhor, maldição nenhuma alcança a minha e a tua casa. Pode chegar coisas até nós, mas ela não prevalecerá, porque nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. A palavra do Senhor diz isso, e Davi confiava na palavra do Senhor. E naquele instante, mesmo ele sendo rejeitado, desprezado, humilhado pelo filisteu, ele permanece fiel. Ele sabia quem ele era. Saber quem nós somos nos dá ousadia para enfrentar os gigantes. Saber quem nós somos no Senhor nos dá intrepidez para a guerra. Saber quem nós somos no Senhor, a guerra não nos abate, mas ela nos leva a enfrentar qualquer gigante que aparecer. E naquele momento, aonde Davi está ali, ele mostra a capacitação que ele teve. Ele desenvolve, ele foi preparado e agora ele coloca em prática diante dos desafios que o Senhor havia preparado ele no seu dia a dia. Temos de ter esse discernimento, porque a partir do versículo 45 ao 51, nós vemos exatamente isso, o testemunho de Davi e aquilo que Deus fez através da sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. 3 grandes armas o filisteu vinha contra Davi. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não foi ali confiando na sua aljava, Davi não foi confiando nas pedras, Davi não foi confiando no seu embornar, Davi foi confiando no Deus dos exércitos, do Deus vivo, do Deus que peleja a minha e a tua causa. E ele declara isso, por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. E quando eu e você sabemos disso, nada nem ninguém paralisa eu e você, nenhum gigante, nenhuma luta, nenhuma adversidade, mas isso nos impulsiona a enfrentar todos os problemas e tudo aquilo que vier à nossa frente. Naquele momento ainda Davi continua assim: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. A nossa confiança tem que estar no Deus de Israel, no Deus vivo. Não é com lança, não é com espada, não é com armas humanas, mas é na oração, é no jejum, é através da palavra, é daquilo que ele tem preparado eu e você. Esse ano eu e você fomos forjados através da palavra. Eu e você fomos preparados com a palavra do Senhor para que eu e você, nesse final de ano, mesmo em isolamento, mesmo no meio da adversidade, eu e você podemos dizer: o Senhor dos exércitos venceu e vencerá todas as minhas guerras, todos os nossos gigantes, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, independente da circunstância que eu e você venhamos a passar. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. O Senhor nos capacita no nosso dia a dia, meu amado. Cabe a nós estarmos atentos. Cabe a nós estarmos atentos e atentos para que o dia que tivermos de nos posicionar, pois a luta não é nossa, mas temos de estar nele para que possamos vencer. Eu e você temos que estar nele com aquilo que ele já tem nos capacitado, com aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Desfrute da presença dele. Como o Senhor tem te capacitado. Comece a observar a sua vida, comece a observar como foi seu ano e preste atenção que o Senhor te preparou para uma grande batalha, para enfrentar um grande gigante, mas esse gigante já vai ser vencido por ele. Eu e você só precisamos nos posicionar. Se prepare, pois o Senhor está em busca de homens e mulheres como Davi, que tem um coração humilde e obediente para se levantar e posicionar como embaixadores do reino. Foi isso que Davi fez, e eu e você estamos sendo chamados hoje para ser embaixadores do reino dele. Eu gostaria de orar com você. Eu não sei as lutas e as adversidades, eu não sei os gigantes que você tem enfrentado. Eu sei os que eu tenho enfrentado. Eu sei o que essa nação tem enfrentado, principalmente com o Covid. Esse vírus tem vindo e atingido muitos e muitos filhos e filhas do Senhor. Mas nesse tempo, é tempo de eu e você nos posicionar. Esse gigante existe sim. Esse gigante está aí diante de mim e de você. Mas quando eu e você nos colocamos na presença do Senhor, nada vai prevalecer contra nossas vidas. Eu te convido, meu amado e minha amada, a se posicionar nesse dia. Eu convido você a olhar para o Senhor e depender dele. Ter convicção que ele está lutando a meu e a teu favor. Sabe por quê? Ele não mudou. Ele não mudou com Davi, ele não mudou comigo e com você. E ele não vai mudar, porque ele tem escolhido e chamado eu e você para vencer gigantes que estão à nossa frente, porque é ele que nos capacita. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus,
Assim como Davi, Deus, no seu dia a dia, nas suas circunstâncias diárias, ele foi um servo humilde e obediente. E o Senhor o chamou para uma grande batalha, para uma grande luta, porque o Senhor conhecia a humildade e a habilidade que o Senhor tinha dado para o teu filho. Pai, o Senhor tem nos preparado para grandes coisas. No nosso dia a dia, muitas vezes nós nem passamos apercebidos, mas Davi, ele focou, ele teve prioridade, ele não deixou de olhar para o Senhor e confiar que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, sabemos que muitos têm enfrentado lutas ainda neste término de ano de 2020. Sabemos que muitos ainda têm enfrentado grandes lutas, grandes adversidades, mas o Senhor continua o mesmo, e a tua palavra nos diz que o Senhor espera um posicionamento nosso de olhar para o Senhor e confiar que a guerra já é vencida, porque o Senhor é o Deus que peleja por nós. Assim como Davi declarou que ele ia contra aquele gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, nós nos levantamos contra todo inimigo, contra tudo aquilo que tem vindo contra a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós levantamos em nome do Senhor dos Exércitos. Essa peleja não é nossa, essa causa não é nossa, essa causa é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, luta a nossa guerra. E faz, Deus, nós sermos vitoriosos, assim como Davi foi. E que as pessoas, ao olhar na nossa vida e ver por aquilo que nós enfrentamos e por aquilo que nós passamos, eles possam trazer e glorificar o teu nome. Pai, nos usa com ousadia, com autoridade e com poder, para que o teu nome continue sendo glorificado e exaltado a cada dia das nossas vidas. Nós te louvamos, nós glorificamos e nós bendizemos o teu nome nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada filho e cada filha tua, que possa estar enfrentando esse vírus do Covid. Traz cura e traz restauração, e que eles possam olhar, Deus, para esse tempo, para suas vidas, para suas famílias, e se posicionarem, porque o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos e as tuas filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu amado, minha amada. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.